Boa noite. Queria agradecer ao pastor Sidney pelo privilégio de poder trazer a palavra esta noite, o convite de pregar e trazer a mensagem. Queria também agradecer ao povo pela sua fidelidade. Neste ano que estamos aqui nos Estados Unidos, somos gratos por sua fiel participação na igreja e como Deus tem abençoado tudo que está acontecendo em Sorocaba, especialmente na Igreja Batista Vitória. Quando eu penso em tudo que Deus tem feito nesses últimos anos, desde o início que nós abrimos a igreja, eu fico maravilhado no que Deus fez pessoalmente na vida de homens e mulheres e jovens de aceitar Cristo. E meu coração regozija no que tem sido feito nestes anos. Queria convidar você de abrir sua Bíblia para Lucas capítulo 24 e nós vamos ler versículo 1 até versículo 9. Lucas 24, versículo 1 até versículo 9. A Bíblia diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aos aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, elas lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda em Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Interessante que a palavra de Deus descreve perfeitamente o que essas mulheres precisavam ouvir nesta hora. Exatamente sobre a ressurreição e a promessa de Deus que ele iria ressuscitar seu filho dos mortos. Através dessa ressurreição, todo crente recebe vitória. Nós estamos muito acostumados com uma vida de dificuldade, de problemas, de talvez na sua vida um pouco de sofrimento, especialmente quando nós experimentamos a vida nessa carne, a vida neste mundo, nosso inimigo Satanás. Muitas vezes as vitórias parecem menos do que as derrotas. As vitórias parecem menos do que os pecados e as vezes na minha vida em que eu não estou vivendo para Deus. Mas Deus, através da ressurreição de Jesus, nos promete umas vitórias, e hoje à noite nós vamos ver 3 dessas vitórias. Número 1, a palavra de Deus diz que há vitória sobre a própria morte. Cristo não poderia ser detido pela prisão da morte. Atos capítulo 2, versículo 23 e 24 diz: A este que foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Cristo não poderia ser detido pela prisão. Ele não podia ter segurado pela morte. O poder de Cristo superou o poder da morte. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 18, Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi
de meu Pai. Esta palavra autoridade é a mesma palavra de poder. Então, quando ele disse tenho autoridade, ele estava dizendo tenho poder para a dar, tenho poder para retorná-la. A grande alegria dessa Páscoa não é você comprar um ovo de chocolate que tem sido comprado para seus filhos. A grande alegria da Páscoa é saber que o túmulo está vazio. Você entende que a prisão da morte não segurou Jesus. Quando ele venceu a morte, provou que ele é o Salvador. Você também não precisa ficar preso no medo, preso no pecado, preso às suas paixões, preso a qualquer distração, porque Cristo ressuscitou. Cristo venceu. Cristo conquistou a morte para você poder ter vida. A tumba está vazia. A ressurreição provou a divindade de Cristo. Não somente que Cristo não poderia ser detido pela prisão da morte, mas também a ressurreição provou a divindade de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte: acerca do filho que nasceu de descendência de Davi segundo a carne, e que tem poder, foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Jesus agora possui as chaves do inferno e da morte. Provou sua divindade e também ele possui as chaves do inferno e da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Cristo ressuscitou, ele trouxe a cada um de nós vitória sobre a morte, porque ele não podia ser detido, ele não podia permanecer. Ele ressuscitou, provando que ele era divino, e ele possui também a chave desta vida e também da morte. Mas também Cristo ressuscitou e garantiu o plano da salvação de Deus. Pense comigo. Pelo fato de Cristo morrer, era algo que demonstrou seu amor, que demonstrou quanto que Deus nos ama, como João 3,16 diz. Mas também, quando ele ressuscitou, ele garantiu que a salvação de Deus realmente era verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 15 diz, versículo 13, versículo 14 e versículo 17, diz o seguinte: mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. É claro que ele está dizendo que a ressurreição tinha todo o direito de trazer a vida. Mas se ele não ressuscitou, nós estamos ainda no pecado. É vã o que nós acreditamos. Não vale nenhuma pena de viver, nem acreditar. Mas quando você volta para o versículo 3 do mesmo capítulo em 1 Coríntios 15, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que ele disse que iria fazer, ele fez. O que ele prometeu no Velho Testamento, o que ele iria fazer para a humanidade, ele cumpriu. A palavra de Deus realmente está dizendo que podemos acreditar na nossa fé, não é em vão. Podemos acreditar na pregação de Deus, porque ele traz a salvação. E podemos acreditar que através da sua ressurreição temos
vida eterna. Para o homem que acredite que só existe esta vida e mais nada. Ou em outras palavras, ele nasce, ele vive e morre. E não dá qualquer crédito que viverá após a morte. Então estes versículos não poderão ajudar ele em qualquer sentido. Um homem que fala que não existe Deus, que não existe a palavra, que não existe um Deus eterno. Então, tudo que está dizendo aqui sobre a ressurreição, sobre a fé, sobre a promessa de Deus, não tem nada a ver com este homem, porque ele não tem como olhar e ver exatamente o que Deus fez. Quando o homem aceita Cristo, morreu pelos pecados, agora existe uma razão necessária para acreditar na ressurreição. Meu pecado pessoal colocou um homem inocente na cruz. E quando eu aceito que isso foi necessário, eu posso aceitar que ele também conquistou a morte. Talvez na sua vida você tenha duvidado pelo fato que Cristo existe, que Deus existe. Isto é exatamente o plano do inimigo. Ele deseja colocar na sua mente, no seu coração, que não há Deus. Porque se fosse um Deus, se existisse um Deus, tudo seria bem melhor nessa vida. Mas a verdade é, justamente pelo pecado, nos traz a entender o que necessitamos. O pecado do homem resultou na sentença de morte eterna. A morte do Salvador resultou em vida eterna para todos os que nele confiam. Um homem escreveu um pequeno poema e disse a seguinte: morte e escuridão, faça-se suas malas. Nada agora está faltando para o homem. Todos os seus triunfos agora terminaram. E o que Adão estragou está consertado. E você pode acreditar nisso. Você pode acreditar que a morte e também a escuridão podem fazer suas malas, porque um dia vai embora. E podemos entender que tudo foi feito novo. Tudo foi consertado. O que em Adão foi estragado foi consertado pelo Salvador. E assim nós temos essa confiança na sua ressurreição. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo assegurou a sua promessa, garantiu a sua promessa. João capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 14, versículo 19 diz assim: porque eu vivo, vós também vivereis. A ressurreição de Cristo traz para nós uma garantia de vida após dessa morte. Qual pessoa que não olha para a morte e pense bem, começa a pensar em tudo que ele tem feito e tudo que ele não tem feito? E ele considera a sua própria vida, ele considera tudo que ele tem feito e não feito para Deus. E a morte pode se tornar um grande desafio, um grande medo. Podemos até ter um certo medo daquilo que pode acontecer em qualquer momento. Mas podemos confiar na garantia da sua ressurreição, que ele diz: ainda que morra, viverás. Nos últimos meses, um censo populacional tem sido feito aqui nos Estados Unidos. E um homem veio à nossa casa para fazer essa entrevista, fazer perguntas. E no início eu não estava muito feliz com essa ideia. E depois eu descobri que a nossa casa foi escolhida de fazer
esse censo várias vezes, não só uma vez, mas uma vez por mês, cada mês, por 5, 6 meses. E eu não estava gostando, não. Mas eu notei que este homem que estava conversando comigo, fazendo as perguntas, que ele teve um sotaque que eu não tenho. E eu notei que talvez ele era um homem que falava espanhol. Depois de fazer todas as perguntas, eu pensei, puxa, ele fez perguntas para mim, eu posso fazer perguntas para ele. Então, no final, comecei a falar sobre a vida dele, onde ele veio, ele morava. E, finalmente, ele perguntou para mim o que eu fazia na vida. Fim da conversa foi que passei para ele um panfleto, um folheto sobre a salvação. Passei para ele em espanhol, em português, em inglês. E ele agradeceu. Quando ele voltou a próxima vez, conversamos de novo, ele fez todas as perguntas. E quando nós terminamos, eu perguntei para ele se ele estaria disposto a fazer um estudo. E ele falou sim. E ele disse, pelo fato é que eu e minha namorada, ela ainda mora no México. E estamos lendo a Bíblia todo dia. Eu falei, que legal. E eu falei, onde vocês estão lendo? Ele falou, começamos em Gênesis, agora estamos em Levítico. Eu falei, não sei se isso foi o melhor lugar, não falei isso, mas eu pensei assim. Passou umas outras vezes, ele ligou pelo telefone, conversando comigo, fazendo as perguntas. E a semana passada eu tive o privilégio de sentar com ele num lugar onde nós dois podíamos estudar a palavra de Deus no livro de João. Estudamos por 2 horas, mais ou menos. Mas quando começou o estudo, ele disse o seguinte, a minha namorada tem uma pergunta para você. Eu falei para ela que eu ia estudar com você e ela tem uma pergunta. A pergunta dela foi o seguinte, por que Deus intimida ou ameaça nós de obedecer a Ele, de cumprir suas leis? Eu achei muito interessante sua pergunta. E ele também disse, eu também penso, por que Deus faz esse tipo de ameaça ou essa intimidação de alguém obedecer a Ele, senão ele vai receber um castigo? E através desse estudo eu podia falar para ele de que a razão de Deus estabelecer a lei não foi para intimidar, mas foi estabelecido para mostrar quem nós somos diante dele. Que somos de verdade separado, um pecador que necessita de um Salvador que ressuscitou dos mortos. E naquele dia a gente respondeu várias perguntas, especialmente essa pergunta. E através da ressurreição do nosso Salvador, podemos ter a garantia de que Cristo deseja para nós vitória sobre o pecado. Ele não quer nos ameaçar de obedecer, Ele não quer intimidar. Ele quer nos amar e mostrar quem nós somos, salvar, limpar, tirar todo o nosso pecado e ainda mais nos dar vitória todo dia na nossa vida cristã. Tenha confiança nisso. Olhe para Deus e acredite que o desejo dele é de dar a você o poder da ressurreição todo dia. Segundo lugar, segunda vitória. Vitória sobre o diabo. A queda de Satanás começou com sua insurreição. A palavra insurreição no dicionário diz assim, é escrito assim: oposição forte, rebeldia contra a autoridade estabelecida. Houve uma insurreição quando Satanás decidiu de não se submeter a seu Deus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 14, nós vamos ler versículo 12, 13, 14 e 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra tu, que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das alturas nas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E nota o final, versículo 15. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Deus garantiu a vitória sobre Satanás. Você já pensou assim? Por que Deus não simplesmente acabar com toda a luta que enfrentamos com nossa carne, com as fraquezas e com o inimigo o diabo? Isto é bom quando você pensar assim. Não é que Deus vai atender nosso pensamento, mas é bom porque você cansa e está cansado do seu próprio pecado. Eu também desejo livramento do pecado diário, que muitas vezes conquista a minha vida, conquista meus pensamentos. Eu desejo que Deus acabe com isso. Mas a pergunta tem uma resposta. Você e eu devemos cansar do nosso pecado. Devemos nos frustrar que não podemos viver mais separado do pecado do que estamos vivendo. Mas devemos entender que a insurreição de Satanás só garantiu a sua queda, sua própria queda. Ele será derrotado. E você e eu podemos vencer as nossas fraquezas. Porque não há tentação que ele não vos proverá uma escapa, uma saída e uma vitória. Satanás é derrotado. Somos vitoriosos. A vitória sobre o diabo, ele fez uma insurreição, mas também uma rebelião. Uma rebelião que continua por meio da infiltração. A palavra de Deus diz que Satanás infiltrou no jardim de Éden e a humanidade se corrompeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que costureram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvido a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A rebelião de Satanás continua. De qual maneira? Porque Satanás continua se infiltrando no meio da vida daqueles que acreditam em Deus. Ele tem seus meios, ele tem suas maneiras, ele tem suas manias de poder entrar e se infiltrar na vida de cada um de nós. Satanás conseguiu trazer sobre a humanidade a condenação de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Nota comigo, o inimigo passou. Ele passou essa condenação, ele passou esse pecado, ele passou esse desejo de viver para si mesmo. Mas nota no final do versículo diz assim: porquanto todos pecaram. Quer dizer que nós escolhemos a pecar, não é o diabo, não é o inimigo, não é a culpa de outro, é nós que rebelamos contra Deus. A rebelião de Satanás continua por meio da infiltração. Mas também a conspiração de Satanás foi frustrado pela intervenção de Cristo.
Houve uma insurreição no início do tempo. Satanás entrou e ele começou a ir contra seu próprio Deus. Ele também continua trabalhando através de uma infiltração, mas também houve uma intervenção. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto como filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha poder da morte, isto é, o diabo. Deus está dizendo aqui, tudo que entrou, tudo que nós participamos, também através de sangue, o sangue de Jesus Cristo, pela morte desse homem, ele derrotou aquele que trouxe a morte a nós. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Uma insurreição aconteceu pelo inimigo. E este inimigo continua infiltrando na vida dos descrentes e também de nós, os salvos. Mas houve uma intervenção por Cristo. E você pode colocar toda a sua confiança nessa intervenção. Porque este que interferiu nos planos do inimigo fez isso desde o princípio do mundo. Ele tem frustrado os planos de Satanás através de uma ressurreição incontestável. E ele sabe que esta intervenção fez toda a diferença para os que estão em Cristo. Ele não precisa nem deve continuar dominando a sua vida cristã. Você entende que Deus fez perfeitamente uma maneira de interferir. Ele fez uma intervenção no plano de Satanás para você poder ter vitória. Ele não deseja que você continue vivendo derrotado, desanimado, desencorajado. Ele deseja que você levante a sua cabeça, olhe para a ressurreição de Cristo, confiar que você pode ter vitória. E justamente a palavra de Deus, essa intervenção foi feita para você ser vitorioso na sua vida cristã. O diabo é derrotado. Temos vitória em Cristo. Recentemente eu tinha que levar meu terno para levar seco. Eu estive num estado onde caiu neve, e quando cai neve, eles jogam sal nas ruas e nas calçadas e você acaba sujando a sua roupa. Então eu fui levar e quando eu entrei no lugar eu notei que os dois homens não eram americanos, eles eram da Índia. Começamos a conversar e ele falou, mas por que você não tem visitado nossa loja antes disso? Falei, porque eu não moro aqui, eu moro em outro lugar. Ele falou, você mora onde? Eu falei, no Brasil. Ah, você faz o quê? Eu falo o Evangelho para as pessoas que necessitam de Cristo. Isso abriu a porta para começar uma conversa. E um dos homens se chama Santos. E ele falou que na linguagem hindu, Santos não quer dizer alguém santo, é outro significado. Mas quando a gente estava conversando, ele começou a falar sobre cristianismo e a diferença entre cristianismo e judaísmo. E quando nós estávamos conversando, ele queria saber por que o homem precisa fazer várias coisas. E eu expliquei para ele, você pode colocar as religiões em duas categorias. Aquilo que nós faz e aquilo que é feito. E ele falou, explique isso para mim. Então eu fui explicando várias religiões, que você cumpre várias regras, várias leis, vários sacramentos, para você poder agradar a Deus e ter mérito nos seus olhos.
E assim você sente-se que você vai entrar na presença de Deus por causa daquilo que você faz, ou você tem feito. E ele falou, e o outro? Eu falei, então, eu acredito que você pode somar todas as religiões nessas duas categorias. Aquilo que o homem faz, ou aquilo que já foi feito. E eu falei, nós acreditamos que uma boa obra já foi feita no lugar de todos os homens. Falei, Cristo fez uma obra na cruz do Calvário, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. E através disso, nós podemos confiar somente nesta ressurreição, nesta morte, que ele morreu em nosso lugar. E assim eu não preciso confiar nas obras que eu faço para me salvar, para me trazer mérito diante de Deus. Mas eu posso confiar naquilo que já foi feito. E a seguinte pergunta que ele fez, ele diz assim, e daí? O homem pode, então, uma vez que ele aceita isso que você falou, ele pode viver do jeito que ele quer? Eu falei, não, há uma grande diferença. Nós não estamos cumprindo as leis, nós não estamos obedecendo porque nós sentimos obrigatórios ou obrigados. Nós cumprimos a lei e obedecemos porque nós amamos. Ele olhou para mim e disse, eu entendo, isso é uma grande... O motivo é diferente, então. Falei, justamente isso. Nosso motivo não é de agradar a Deus, nosso motivo é agora amar a Ele a mais do que nós amamos ontem. Nós temos vitória sobre nosso inimigo. Mas terceiro lugar, vitória sobre destruição. A sentença de morte está sobre todo pecador. Ezequiel diz assim, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Garantia. Aquilo que peque vai morrer. E não está somente falando sobre uma morte física, mas tanto como está falando sobre uma morte espiritual. Separação. Não um relacionamento com Deus. A gente não tem como comunicar com Ele, porque vivemos no pecado. Mas também a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Esta morte é uma morte que foi trazida através de um salário grande, algo que a gente faz, algo que a humanidade faz todo dia. Nós pecamos. E assim somos separados de Deus para a eternidade. A sentença de morte está sobre todo pecador. Mas a ressurreição do Salvador validou seu sacrifício. Seu sacrifício foi validado através da sua ressurreição. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e é ressuscitado para a nossa justificação. Somos justificados por causa da ressurreição. Ele foi entregue, ele morreu, mas a justificação veio através dessa morte e através dessa ressurreição. Podemos ter vitória sobre a destruição. O que vemos hoje em dia no mundo, o que vejamos na vida de pessoas, em famílias, é destruição. O inimigo deseja trazer um prazer, ele traz diante de nós algo bonito, ele traz diante de nós algo que é desejável, que traz um prazer, mas enfim, esse prazer é temporário, que no final vai trazer uma destruição da sua vida pessoal, da sua família. E Deus traz algo muito diferente. Ele traz vitória. Ele traz alegria verdadeira. Uma verdadeira alegria para a eternidade. E podemos confiar que essa ressurreição traz para você vitória sobre destruição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a versículo 6 diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Deus deseja que você acredite naquilo que Ele fez. O inimigo quer que você duvida. O inimigo quer que você chegue numa conclusão que, será que Deus existe? Se houve um Deus, as coisas seriam diferentes. Só pelo fato de dizer que se houve um Deus, já mostra que você acredite em um Deus verdadeiro. Deus prova que Ele ressuscitou. Nas próprias Escrituras mostra que homens e mulheres, muitos, viram Cristo antes que Ele ascendeu a seu Pai. Podemos entender que nós temos vitória. Nós temos vitória hoje sobre várias coisas que acontecem nessa vida. Podemos confiar que a destruição foi destruída. Você confia num Deus assim? Se Cristo não tivesse saído do túmulo, seu sacrifício na cruz não teria sido em vão. Mas Ele saiu e a destruição está destruída. Não permita que o inimigo tenha vitória sobre você, porque na ressurreição, há vitória. Neste ano, podemos confiar que Deus está em pleno controle de tudo. Deus deseja para você uma vida encorajada, porque sabemos que servimos um Deus ressurreto. Muitas vezes os crentes no primeiro século diziam uns aos outros: ressuscitou? E a resposta foi: verdadeiramente ressuscitou. Eu espero que hoje você pode repetir isso entre você e sua família, sabendo que nós servimos um Deus ressurreto. Deus te abençoe e boa noite.